Bom dia, paz do Senhor Jesus, Igreja do Senhor que está aqui, mais uma oportunidade. Agradecemos a Deus por mais um dia de vida, na sua presença. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Criador. Louvado seja Deus, somos pó e cinza, somos falhos, fracos e errantes, mas o nosso Deus nunca falha, Ele é perfeito. E se nós quisermos ter vitória, teremos que confiar nele. Se nós queremos ter, aleluia, vida, temos que pedir a Ele. Louvado seja o nome do Senhor, porque a Ele pertence tudo. A Ele pertence, aleluia, a glória, o poder, a misericórdia, o perdão, a salvação. Tudo pertence a Ele. Então, se você quer ter vitória, você tem que pedir para Ele. Pedir para Ele. A palavra do Senhor diz no livro de Salmo que uns confiam em cavalos, outros confiam em carros, outros confiam em si mesmo, mas bem-aventurado é aquele que confia em Deus a qual não vemos, só o sentimos pela fé. Pela fé o sentimos Ele conosco, porque ninguém nunca viu o rosto de Deus, ninguém nunca viu a face de Deus. Aleluia, se alguém diz que já viu a face de Deus, isso é anátema, é mentira, não é verdade, porque ninguém nunca viu a face de Deus. Moisés, ele viu apenas a semelhança de Deus no monte, ele não viu a face de Deus como ela é. Não, porque Moisés era mortal. Então, se ele visse a face de Deus como realmente ela é, ele não suportaria, ele morreria ali mesmo. Então, ele viu apenas uma semelhança falar com ele no monte. Ele viu apenas uma chama de fogo, uma voz que falou com ele. Amém? Mas a face de Deus ele não viu. Ainda que está escrito que Deus falou com, ou seja, Moisés falou com Deus face a face, mas é uma comparação, ou seja, ele falou com Deus no monte, mas ele não viu verdadeiramente a face de Deus, o rosto de Deus, porque na mesma Bíblia está escrito que quem é aquele que viu a face de Deus e permaneceu vivo? Ninguém, né? Porque somos de carne, né? A carne, ela não suporta o poder de Deus, a glória de Deus, ela é infinita. Ser humano nenhum poderia ver a face de Deus sem que não morresse. Louvado seja o nome do Senhor. O que Moisés viu foi uma semelhança de uma voz que saía daquela semelhança, a semelhança de Deus no monte. Amém? Eu quero trazer aqui uma palavra de Deus para você no dia de hoje. Aleluia, louvado seja Deus. Segundo os Reis, capítulo 18, versículo 13, que diz assim, segundo os Reis 18, 13, que diz assim, Senaqueribe invade Judá. Eu vou ser bem breve nessa palavra, é só para você meditar no dia de hoje nesta palavra. Senaqueribe invade Judá. Aleluia. Porém, no ano 14º do rei Zedequias, subiu Senaqueribe ao rei da Síria contra as cidades fortes de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou à Síria a Laques, dizendo, pequei, retira-te de mim, e tudo o que me impuseres levarei. Então o rei da Síria impôs a Zedequias de Judá, trazendo talentos de prata, 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras de que Zedequias, rei de Judá, as cobrira e os deu ao rei da Síria. Contudo, enviou o rei da Síria a Tarsã e a Sebiris e a Rabzaque de Laques com um grande exército e ao rei Zedequias. Aleluia. E subiram e vieram a Jerusalém, e subindo eles pararam ao pé
do aqueduto da piscina superior, onde está junto ao caminho do campo do lavandeiro. Aleluia. Então, vamos ficar por aqui. Vamos ler apenas aqui o versículo 19. E Rabsaque lhe disse: Ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta em que confiais? Se tu, porém, dizes tu, porém, a palavra de lábios e há conselho e poder para a guerra, em que, pois, agora confias? Em que contra mim te revoltas? O versículo 20. Diz tu, porém, a palavra de lábios, a conselho e poder para a guerra. Eis que, pois, agora confias que contra mim te revoltas? Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada no Egito, o qual, se alguém se encostar, entrar-lhe-se-á pela mão e lhe furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para que todos e para com todos que nele confiam. Se, porém, disserdes, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém? Perante este altar nos inclinareis, e em Jerusalém. Louvado seja Deus. Então, a palavra do Senhor aqui, ela nos revela, ela nos diz que Ezequias, rei de Judá, ele, aleluia, permite que Senaqueribe, louvado seja Deus, Senaqueribe entre dentro do seu palácio. Se você ler completamente a palavra inteira, você vai entender que Zedequias, ele abre as portas do palácio do seu reinado e mostra tudo para Senaqueribe. Louvado seja Deus. Então, Ezequias, ele confiou nas palavras de Senaqueribe. Então, Senaqueribe, ele veio visitar a Ezequias em Judá, não porque ele queria ter paz com o rei Ezequias, não porque ele queria ter uma aliança verdadeira, uma amizade verdadeira com o rei Ezequias. Não, ele fez aquilo de caso pensado. Ele fez aquilo de caso pensado. Senaqueribe, antes de vir até ele, primeiro lhe fez uma visita, né? Ele fez uma visita e ali o rei de Judá, Ezequias, mostrou tudo que tinha dentro da casa dele. Mostrou tudo, os tesouros, né? Que era para a serventia da casa do Senhor, mostrou tudo que tinha dentro da sua casa. Se você ler o capítulo 17, 18 e 19, você vai entender perfeitamente o que eu estou querendo ilustrar aqui para você entender. Então, Ezequias abriu o seu tesouro, mostrou tudo o que tinha lá dentro. Mas Senaqueribe tinha segundas intenções. Senaqueribe não queria ver o rei de Judá e nem o seu povo, aleluia, como dizendo assim, de bem com a vida. Não, ele veio para causar problema. Ele veio para causar transtorno. Senaqueribe vai lá, faz uma visita para Ezequias. E a palavra diz que Ezequias, quando Senaqueribe vai até ele, Ezequias estava convalescendo de uma doença. Ele estava o quê? Se restabelecendo de uma doença, de uma enfermidade. Então, Senaqueribe aproveitou a oportunidade para fazer uma visita, só que essa visita de Senaqueribe tinha segundas intenções, não era limpa, não era com o coração sincero para o rei Zedequias. Louvado seja Deus. Então, nós lemos aqui que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Veio um dos servos ali de Ezequias e disse, Rabsaque disse, aleluia, que confiança é esta em que confiais? Dizes tu, porém, a palavra em lábios e há conselho e poder para a guerra?
Então, o Deus ali manifestou a Rabsaque, que era um dos que estava junto com Zedequias, que lhe servia. Então, Deus levanta Rabsaque e diz para Zedequias: que confiança é esta que tu está colocando em Senaqueribe, mostrando tudo que há na casa do Senhor? Você mostrou os tesouros, você mostrou o ouro, a prata, você mostrou tudo que tinha dentro do seu reino, você mostrou tudo que tinha dentro, pertencia à casa do Senhor, você lhe mostrou tudo. Então, Rabsaque, ele se levanta e fala com Zedequias: que confiança é esta em que tu confias? Louvado seja Deus. Eis, pois, agora em quem confiais e que contra ti e contra mim te revoltas. Eis que agora tu confiais naquele bordão de cana quebrada no Egito, o qual, que se alguém encostar e entrar-lhe-á pela mão, lhe furará. Assim é Faraó, rei do Egito, e todos que nele confia. Então, Rabsaque estava aqui colocando o que eles haviam sofrido com o rei da Síria. Então, ele estava dizendo que Senaqueribe, ele era igualzinho, semelhante a Senaqueribe, uma cana quebrada, em que alguém se encostar nele, vai se ferir, vai se furar. Então, a palavra do Senhor está dizendo aqui: em quem tu tens colocado a tua confiança? Como disse no começo do vídeo, uns confiam em carro, outros confiam em cavalos. O cavalo, ele representa o quê? Ele representa força, poder e agilidade. A força do cavalo representa poder, força e agilidade. O cavalo, ele tem o instinto de guerra. O cavalo, ele é preparado para a guerra. Não manda um jumento para uma guerra, porque não vai dar certo. Colocar um jumento na guerra não vai dar certo. Só vai dar certo se os montadores souberem montar num cavalo, porque o cavalo, ele tem essa autoridade de poder, força e agilidade. Não adianta querer colocar um jegue para vencer uma guerra, para ganhar uma guerra montado num jegue, num jumento, que não vai dar certo. Não vai dar certo. Louvado seja Deus. Então, o cavalo, ele representa isso, mas a Bíblia diz que uns confiam em cavalos, outros confiam também em carro, outros confiam no dinheiro, outros confiam no avião, outros confiam não sei em quê, no presidente, outros confiam no sei lá em quem. Mas a Bíblia diz que bem-aventurado, feliz é aquele que confia no Senhor e coloca o Senhor como seu braço forte. Então aqui a palavra revela que Senaqueribe, ele bola um plano para destruir o reinado de Zedequias. Ele bola um plano, e o plano dele foi perfeito, perfeito, porque ele falou: ele está doente, eu vou lá visitar ele, eu me faço de amigo, eu vou ver tudo que tem dentro da casa dele, quais são os planos que ele tem para o futuro. Tu tá pegando a visão da palavra? Pega a visão da palavra, Deus está falando com você. Não fica aí esperando revelação do profeta fulano, da profeta fulana, revelação aqui, revelação ali, isso e aquilo. Não, a verdadeira revelação é a palavra de Deus. Essa é a verdadeira revelação, é a palavra. E Deus está revelando a tua vida dentro da palavra. Então, o Senaqueribe, ele faz um plano bem bolado. Vamos fazer assim, assim e assim, que vai dar certo. Eu vou descobrir tudo que tem lá. Ele tá meio balançado mesmo, ele tá meio doente, ele tá se convalescendo ainda de uma doença que ele pegou. Só que o que Senaqueribe não sabia é que Deus já tinha curado Zedequias através do profeta Isaías. Senaqueribe não sabia disso. Mas Deus já tinha feito uma obra em Zedequias grande, e Senaqueribe não sabia. Então ele vai lá com aquele plano perfeito, né? Com aquele plano perfeito que ele falou: agora eu destruo
Zedequias, o rei, e destruiu também a cidade, né? Louvado seja Deus. Porque assim, o diabo, ele não quer só destruir você, ele não quer só destruir eu, ele quer destruir eu e e a minha família, quer destruir você e a sua família. O diabo não vai se contentar em destruir só um, ele quer destruir a todos. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele não vai só destruir um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não. Se ele entrar, a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Não, a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Porque se der lugar ao diabo, ele entra, ele mata, ele rouba, ele destrói e leva a alma para o inferno. Então, Senaqueribe aqui preparou tudo. Então, Deus levanta Rabsaque para dizer: escuta, rei Zedequias, que confiança é essa que você está confiando neste homem, que é igualzinho, semelhante ao rei do Egito, Nabucodonosor, um rei tirano, falso, idólatra, feiticeiro? Você está confiando nesse homem? Você está achando que ele é bom? Você está achando que ele tem boas intenções com o teu reinado, Zedequias? Então Deus levanta aquele servo, aquele comandante ali, vamos dizer assim, do rei Zedequias, para abrir os seus olhos do perigo que ele estava correndo, porque o rei tinha autoridade, acabou mostrando tudo que tinha dentro do palácio para o seu inimigo. Então, Senaqueribe viu tudo que tinha dentro da casa dele. A palavra de Deus está revelando aqui. Cuidado com quem você coloca na tua vida. Presta atenção em quem é que está andando com você. Presta atenção em quem está querendo fazer aliança com você. Porque primeiro ele ganha a sua confiança, primeiro o inimigo ele ganha a sua confiança, ele usa de estratégia, ele usa de uma sabedoria estranha, ele usa de uma lábia para convencer a pessoa de que a pessoa deve fazer aquilo. Louvado seja Deus. É a mesma coisa aquelas pessoas que vendem cartão de crédito, que vende, faz aquelas coisas. Eles usam uma lábia ali, eles são treinados para fazer uma lábia, para convencer a pessoa para adquirir aquele cartão. E muitas pessoas acabam caindo na conversa desse povo. Então, nós temos que tomar cuidado. A Bíblia está nos advertindo aqui a nós tomar cuidados, porque o mundo está cheio de armadilha. O mundo está cheio de planos malignos. Louvado seja Deus. Aparentemente é uma coisa boa, aparentemente está tudo bem, mas não está. Não está porque tem laços por detrás. Tem emboscada por detrás. Então, Senaqueribe preparou ali o ambiente. Ele achou que já tinha ganhado a confiança do rei Zedequias. Mas Deus levanta um para abrir os olhos de Zedequias. E manda Zedequias fechar a porta. E olha, irmãos, a vazão que o rei Zedequias deu para Senaqueribe foi tão grande, a porta que o rei Ezequias abriu foi tão grande que você lendo a palavra, você vai ver que mais tarde, ele vem com o seu exército, invade Judá, pega o rei Zedequias e só não matou o rei Zedequias porque a mão de Deus teve misericórdia do rei Zedequias. A mão de Deus teve misericórdia do rei Zedequias porque ele foi enganado. Ele foi enganado. Louvado seja Deus. Esse aí é o perigo da pessoa fazer aliança com qualquer pessoa, fazer trato, fazer aliança, fazer acordo, aceitar suborno, né? Vamos fazer assim, 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 que vai dar certo, vamos planejar isso, que vai dar tudo certo. Irmãos, louvado seja Deus, a palavra do Senhor ela é clara, aleluia, aqui nesta passagem. O rei Zedequias sofreu torturas na mão do Senaqueribe, porque ele deu liberdade, ele deu vazão para o rei Zedequias.
mal intencionado, maligno, com o coração cheio de perversidade, de maldade. O rei Zedequias estava com o coração cheio de inveja contra Zedequias, porque Ezequias era próspero. Ezequias prosperava nos seus caminhos e o rei de Jerusalém, Senaqueribe, tinha inveja dele. A Bíblia diz que a inveja ela é a podridão dos ossos. Então o recado de Deus para você hoje o recado de Deus para mim hoje é através desta palavra, porque Deus muitas vezes ele não usa esse nem aquele, nem fulano e nem cicrano e nem situações. Deus usa a sua própria palavra para falar com você, para falar conosco. E aqui a palavra nos adverte: cuidado com Senaqueribe. Cuidado com essa pessoa que vem disfarçada de bom amigo, de boa amiga. Cuidado, porque tem laço por detrás, tem emboscada. Louvado seja o nome do Senhor. Deus levanta Rabsaque e diz: que confiança é esta que tu colocou neste homem tirano, neste rei? Que confiança é esta, Ezequias? Então Deus chamou Ezequias para um particular. Tu está confiando no braço de carne? Tu está confiando num homem que ele é semelhante a Nabucodonosor, rei do Egito, onde mandava matar as pessoas de Deus, mandava matar os profetas, mandava destruir a casa de Deus, mandava destruir o povo de Deus, os hebreus, mandava fazer coisas horrendas. Você está confiando neste homem? A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Quando fala homem, fala mulher também. Maldita mulher que confia na mulher. Mas bem-aventurado, feliz é aquele que confia no Senhor, que fez o céu e a terra. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz ainda: não creais em todo amigo, porque todo amigo, nos revela em Provérbios, não creais em todo amigo, porque os amigos não fazem mais do que enganar. Enganar. Então, cuidado com teus amigos. Cuidado com teus amigos, cuidado com as tuas amigas, cuidado com aqueles que você tem colocado dentro de casa, porque muitas vezes o laço está mais perto de você do que você imagina. Por causa dessa liberdade que você dá das pessoas entrar e sair dentro da sua casa. É muita liberdade. Entra e sai a hora que quer, então você está dando vazão para o mal entrar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus me revelou esta palavra no dia de hoje para trazer aqui. Você está confiando numa pessoa que não merece confiança. Não merece confiança, principalmente se essa pessoa já te prejudicou outras vezes no passado, já armou laços para você. Você ainda está dando liberdade, você está dando confiança para esta pessoa que não merece confiança. E Deus fala pela palavra: cuidado em quem você tem confiado. Porque a Bíblia está dizendo aqui, aleluia, Rabsaque diz para ele é este homem que você está confiando, Zedequias. É a mesma coisa dele pegar um prego e lhe furar a mão. Vai lhe furar. Você está confiando num prego enferrujado. O prego enferrujado, quando ele entra, ele rasga a mão, ele destrói a mão da pessoa com o ferrugem dele, com a magnilidade dele, com a maldade dele, com a maldade dela. Então Deus está falando por esta palavra: cuidado com quem você está confiando. Maldito o homem que confia no homem. Jesus foi traído por Judas com um beijo e um abraço. Antes de Jesus ser entregue para os oficiais romanos, ele foi beijado por Judas e abraçado por Judas. Judas o abraçou e o beijou. E quando ele fez isso, aqueles homens receberam ordem para amarrarem Jesus e levarem para o sinédrio. Então, cuidado com quem você tem confiado, cuidado com quem você tem colocado dentro da sua casa, cuidado com as alianças que você tem feito. Ezequias estava achando que Senaqueribe era um homem bom, era um homem perfeito, era um homem de classe. Não
Não existe ninguém de classe se ele é usado pelo diabo. Não existe classe numa pessoa que só faz o mal. Pessoas que não têm pudor, não têm vergonha na cara, não têm um pingo de respeito pelo semelhante, não respeita o semelhante. Como que um homem desse pode ser um homem de bem? Como que uma mulher dessa pode ser uma mulher de bem se ela não respeita a casa dos outros, se ela não respeita a vida dos outros? Como é que ela pode ser uma pessoa de boa índole? Não tem como. A palavra diz isso, que diante da honra vai a humildade. Louvado seja Deus. Quem tem honra verdadeiramente não pratica o mal e não fica elaborando o mal contra a vida dos outros. Pessoas honradas não usa dessa artimanha, não usa dessa astúcia. Pessoas de honra, pessoas que têm um nome limpo diante de Deus, não usa dessas artimanhas. E Senaqueribe, ele estava usando uma artimanha maligna para destruir o rei Ezequias. Louvado seja Deus, porque ele não era o que Ezequias estava pensando. Louvado seja Deus. E o mundo está cheio de máscaras. Pessoas usando máscaras o tempo todo. Não é o que dizem que são. Não é aquilo que transparece ser. Usam máscara o tempo todo. Louvado seja Deus, para se passar por bom, para se passar por honesto, para se passar por tanta coisa. Louvado seja Deus. Aleluia. Então vamos tomar cuidado, porque muitas vezes se nós não tomar cuidado, nós vamos votar numa pessoa, na época da eleição, que nem aqui em São Paulo, vai haver a eleição. Se a gente não tomar cuidado, a gente coloca um bandido lá na presidência. Se não tomar cuidado, coloca uma bandida lá na Câmara. E depois, como é que fica? É o caso de Senaqueribe e Ezequias. Houve confiança demais. Confiou demais. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz, aleluia, bem-aventurado é aquele, qualquer pessoa, mas que confia em Deus, e não no homem. Nas pessoas você tem que confiar desconfiando. Não dá para confiar, hoje em dia não dá para confiar mais em ninguém. Ninguém. Porque o diabo sempre está por detrás, por conta da inveja, por conta de querer passar a perna, puxar o tapete do outro. Então ele vai sempre estar por ali procurando uma brecha, uma oportunidade. E a Bíblia fala, não deis lugar ao diabo. Tiago 4, não deis lugar ao diabo. Porque se der lugar ao diabo, ele vai destruir. E muitas pessoas pensam que quando a Bíblia diz não deis lugar ao diabo, que se ele entrar ele vai destruir, ele pensa que vai destruir só a outra pessoa. Não, o diabo primeiro vai destruir quem ele usou. O diabo é assim, ele entra, usa a pessoa, depois ele sai, deixa a pessoa sozinha, frustrada, envergonhada, abatida, e por final ainda dá-lhe um chute e manda para as trevas. Esses são aqueles que dão lugar a Satanás. Não deis lugar ao diabo, porque o diabo veio para matar, para destruir. Ele não veio para outra coisa. Então não dá lugar ao cão, porque se der lugar ao cão, ele vai entrar e vai destruir, aleluia, a alma daqueles que der lugar para ele. Louvado seja Deus. Seja luz, não seja trevas. Não seja trevas na vida de ninguém. Seja luz. Porque Deus, ele é luz. E aqueles que andam com Deus sempre andam na luz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz também, se os teus olhos forem bons, se o teu coração for bom, todo o teu corpo terá luz. Porém, se os teus olhos forem maus, o teu corpo anda em trevas. Diz a Bíblia em Mateus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Esta é a palavra de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Que a luz de Deus esteja sobre a nossa vida e que nós vamos ter luz por onde andar e não trevas. Porque
O carvão é assim, o carvão, quando ele está aceso, aquele monte de lenha, quando aquele vira carvão, aquela lenha vira carvão, aceso ele queima e apagado ele suja. Entenderam? Aleluia. O carvão aceso ele queima e ele mesmo apagado ele suja o ambiente, ele suja a sua vida, ele suja a sua roupa, tudo quanto não presta. O carvão é assim. Então, essa é a direção da palavra hoje. Louvado seja Deus. E que nós não venha sujar a vida de ninguém. Que nós não venha sujar a vida de ninguém. Louvado seja Deus. Porque a luz de Deus, aleluia, não é trevas. Louvado seja Deus. Há uma diferença muito grande entre luz e trevas. Louvado seja Deus. Deus diz na palavra dele que o Senhor, ele guardará os bons. Deus guardará os bons. E ele sabe quem são os bons. Ele sabe. Então, ele há de guardar os bons na terra. Louvado seja Deus. Espero que vocês tenham entendido. E esta é a palavra para sua meditação hoje. Cuidado em quem você tem confiado. Porque muitas vezes o Judas está do teu lado e você não está vendo. Você não está enxergando. Louvado seja Deus. Que comunhão tem as trevas e a luz. Conversei com uma pessoa, esta semana eu conversei com uma pessoa, e ela disse assim, conversando comigo, ela disse assim, eu tenho uma vizinha minha, uma conhecida minha, né, perdão, ela disse, eu tenho uma conhecida minha, que ela é do terreiro de Umbanda, ela mexe com a esquerda, ela é do terreiro, ela e a família dela é desse lado. E ela conversando comigo, ela disse assim, mas eu gosto deles, ela dizendo, eu gosto deles, eles são umas pessoas boas, eles, às vezes quando eu preciso de alguma coisa, só eu pedir pro filho dela, pro marido dela, eles são umas pessoas boas, eles são do centro, eles trabalham com essas coisas, mas eles são umas pessoas boas, ela já veio aqui em casa e falou até o nome da mulher. Gente, eu fiquei parada assim, ouvindo ela falar, louvado seja Deus, eu falei, meu Deus, e essa irmã, ela é crente. Então, irmãos, olha isso. Aí eu falei para ela assim, eu falei, nossa, mas como assim? Você está colocando dentro da sua casa pessoas que trabalham para o inimigo? E você está dizendo que essas pessoas são as pessoas boas? E você está colocando ela dentro da sua casa? Ela falou, irmã, não tem nada, não tem nada. Quando eu preciso de alguma coisa, eles me ajudam. Quando eu preciso de alguma coisa, eles sempre estendem a mão para mim. Eu falei, mas está fora da palavra, porque a Bíblia diz que comunhão tem as trevas com a luz. Que comunhão tem as trevas com a luz. Eu só posso me direcionar, eu só posso ir até uma pessoa dessa natureza se Deus mandar. Se Deus me tocar e disser, vai até aquela pessoa, prega a verdade, diga a palavra, mostre para ela o caminho, aí então eu devo ir. Mas pegar por amizade, colocar pessoas desse nível dentro da minha casa, eu falei, irmã, toma cuidado, abre teus olhos, olha o que você está fazendo. Você está colocando pessoas que estão dentro da sua casa, é por isso. Tá aí, tá explicado por que está acontecendo tudo esse rebuliço dentro da tua casa. Você está fazendo aliança com pessoas. Eu fiquei admirada, irmãos, de ver ela falando aquelas coisas e dizendo que é amigo. Eu falei, olha, eu não quero amizade com esse tipo de pessoas, a não ser que Deus me mande e diga, vai até ele, diga que eu amo, que eu transformo, que eu liberto, que eu curo. Eu vou, eu faço. Mas ter amizade com essas pessoas dentro da minha casa, jamais. Jamais. Então, irmãos, isso aconteceu, hoje é sexta-feira, se me falha a memória, foi
Antes de ontem, quarta-feira, ela falando tudo e falava com uma empolgação, com uma certa alegria, que eu falei, meu Deus, ela não sabe o mal que ela está fazendo e também ela está contra a palavra de Deus. Está contra a palavra de Deus. Ela está tendo comunhão com as trevas. E que comunhão, a Bíblia diz, tem as trevas com a luz. Né? As trevas devem seguir as trevas e a luz, a luz. Não tem como andar dois juntos. Como andarão dois juntos se não tiver de acordo? Então, o que eu pude perceber ali é que aquela mulher, ela está fazendo um acordo com as trevas. É como dizendo assim, eu concordo com o que você faz. Quer dizer, ela não faz a macumba, ela não trabalha desse lado, mas ela concorda com quem faz. Então, é suborno, ou seja, ela tá sendo igualzinho o outro. Está se colocando também. É terrível isso. Então, nós vemos até crentes fazendo aliança com Acabe, fazendo aliança com Senaqueribe, crentes fazendo aliança com gente maligna, concordando com coisas erradas. Quem não faz a coisa errada, mas concorda com quem faz, é tão culpado quanto quem fez. Essa é a verdade. É tão culpado com quem fez. Não tem essa história. A Bíblia diz assim, que Deus não tem o culpado por inocente e não tem o inocente por culpado. Quem é culpado e quem é inocente e acabou. Então, se a pessoa anda com bandido, ele não é bandido, mas anda com bandido, se a polícia pregar e ele for preso, ele está recebendo a mesma punição que o bandido, porque ele concordou em andar com gente ruim. Ele vai receber a mesma punição. Não adianta ficar batendo palma para quem está fazendo mal. Não adianta ficar aplaudindo quem está do lado do diabo, do lado da esquerda. Não adianta, porque a bomba vai explodir para a pessoa também. Eu não fiz, não foi eu que fiz, mas concordou. Concordou com o erro, vai pagar um preço do mesmo jeito que o outro. É a Bíblia que está dizendo. Deus não tem culpado por inocente, não é o que o ditado diz? O ditado diz assim, ó. O povo mais velho dizia assim, me diga com quem tu anda, me diga com quem tu andas, e eu digo quem tu és. Pronto. Está resumido nisso. Me diga com quem tu anda, me diga com quem tu está fazendo aliança, coisa errada, que eu direi quem tu és. Porque pela Bíblia, pela palavra de Deus, Deus não tem culpado por inocente, nem inocente por culpado. Não fez, mas concordou com quem fez, é tão culpado quanto o outro. Esta é a verdade da palavra de Deus. Amém? Aqui fica essa palavra no dia de hoje, para você meditar. Louvado seja Deus. Não pense que vai ter vitória concordando com coisa errada. Hora menos hora, a carroça vai quebrar. Vai, porque fez aliança com pessoas erradas. Então, fique para meditação, pense, reflita, porque é desta maneira, não é nem mais e nem menos, é o que diz a palavra de Deus. Aleluia. Siga a luz, que é Deus, e não as trevas, que é o diabo. Deus seja louvado em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês no dia de hoje. Glória a Deus nas alturas.